Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. Gostaria de tratar hoje sobre relações cinemáticas entre pontos que mantêm uma distância constante. Isso geralmente acontece em corpos rígidos, né? Quando você tem um corpo rígido, vamos dizer que isso aqui seja um objeto rígido, né? E eu tenho aqui um ponto O, por exemplo, e outro ponto aqui, vamos chamar de P, né? Se o corpo é rígido, a distância entre P e O é mantida constante ao longo de todo o movimento que ele possa ter. Então, uma vez que esse corpo mova-se, ou seja por translação, ou por rotação, ou as duas coisas ao mesmo tempo, translação e rotação, a distância entre P e O vai se manter constante. Isso quer dizer que, se eu pegar o vetor definido por P menos O, né, esse vetor ele tem que ter tamanho constante, ou seja, se eu fizer o produto escalar desse vetor por ele mesmo, isso vai dar o tamanho dele ao quadrado. Vamos dizer que o tamanho dele aqui, desse vetor, seja L, então vai dar L ao quadrado. Se eu calcular a derivada em função do tempo, isso tem que dar zero, uma vez que o tamanho não muda, né? Então, se eu derivar isso aí, eu vou ter que calcular a derivada de um produto, e a derivada de um produto, no caso um produto escalar, né, tem que ser igual a zero, uma vez que a derivada de uma constante é zero e o tamanho é constante. Bom, se eu derivar em relação ao tempo a posição do ponto P, isso vai me dar a velocidade. Então, aqui a gente aplica a regra do produto, vai ficar Vp, que é a derivada do P, menos Vo, que é a derivada do O. Essa primeira derivada escalar o segundo vetor, mais aquela história, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que vai dar a mesma coisa que Vp menos Vo. Isso tudo tem que dar zero. Bom, esse primeiro é a mesma coisa que o segundo, né? Só está a ordem diferente. Mas o produto escalar, você pode trocar de lugar, não tem relevância nenhuma. Então eu posso chegar com a seguinte equação, né? 2Vp menos Vo escalar P menos O, isso tem que dar zero. Bom, o que significa que o produto escalar é zero? Então, se a gente chamar aqui o P menos O de um vetor R, né? Vamos chamar isso aqui de vetor R. Né? Esse vetor R tem um comprimento L. Eu estou dizendo então que Vp menos Vo é ortogonal a R, né? Ou seja, eu tenho que Vp menos Vo é ortogonal a R, ou a P menos O, que é a mesma coisa que R, né? Então, vou colocar aqui no lado esquerdo, P menos O é a mesma coisa que o vetor R. Bom, se é ortogonal, significa que eu posso dizer que Vp menos Vo, ele é um vetor qualquer aí, eu vou chamar isso de vetor ômega, vetorial, produto vetorial, vetor R. Porque quando eu faço o produto vetorial de um vetor por outro, isso sempre dá um vetor perpendicular aos dois. Como Vp menos Vo é ortogonal, a solução genérica seria Vp igual a Vo, menos Vo igual a ômega R. Ômega,
nós vamos chamar de velocidade angular. Então, Vp, passando para o O para o outro lado, seria VO mais ômega-r, onde ômega é a velocidade angular desse objeto. O que é a velocidade angular? É quanto ele gira a cada segundo. Existe possivelmente um eixo de rotação. Esse eixo de rotação pode ser constante ou não, né? Mas o ômega, ele é dado como esse eixo de rotação. Imagine num caso plano, né? No caso plano, em duas dimensões, né? Pensando em duas dimensões, se eu tenho alguma coisa aqui, uma barra, vamos dizer, aqui essa barra ela se desloca, por exemplo, para cá. Então aqui era onde estava a posição do O e do P antes, e aí o P acabou se deslocando para cá e o O acabou ficando no mesmo lugar ali. Veja que houve uma rotação aqui, né? Essa rotação, ela, se a gente usar a regra da mão direita, né, de novo, os dedos da mão vão seguir a rotação aqui. Então esses dedos aqui seguem a rotação, o dedão indica o vetor. Então existe um vetor que ele tem o seguinte aspecto, ele está saindo do papel ou saindo da tela aqui. Esse vetor é o vetor rotação. Então se eu chamar, por exemplo, aqui de I, aqui de J, né, e o versor K saindo, né, o versor K saindo, o ômega seria ômega versor K, que ele teria uma direção perpendicular à tela ou perpendicular ao papel. Então, quando um objeto está rotacionando num plano, por exemplo, então, caso 2D, rotação pura, tá? Vamos dizer assim. O ômega, que é a velocidade angular, vai ser um vetor perpendicular ao papel ou ao plano onde está acontecendo esse movimento de rotação. Genericamente, o ômega pode mudar de lugar, né? Então não há nenhuma restrição que ele seja o mesmo a todo instante, né? Se um corpo está fazendo um movimento mais livre, né? O ômega pode mudar a sua posição. Bom, essa é uma relação aqui, né, que a gente obteve para velocidades. Então eu tenho a velocidade de um ponto em função da velocidade do outro ponto e do vetor de rotação, ômega vetor R, onde R nada mais é do que o ponto P menos o ponto O. Então eu poderia ter escrito da seguinte forma: Vp igual a VO mais ômega vetor P menos O. Ok? Bom, isso é a relação entre velocidades de um ponto e outro quando a distância entre eles não muda. Geralmente isso acontece em corpos rígidos, mas não necessariamente. Se você tiver, sei lá, dois pontos no espaço que estão se movimentando e a distância entre eles não mudar, você pode aplicar essa fórmula aqui. Teoricamente não precisa existir aí o corpo rígido, contanto que os pontos mantenham essa distância fixa. Bom, eu preciso ainda achar aqui a relação entre acelerações. Para achar a relação entre acelerações, eu vou usar a derivada dessa expressão. Então, eu vou calcular a derivada dessa expressão. Vai ficar assim: a derivada da velocidade é a aceleração do ponto P. A derivada da velocidade do O seria a aceleração do ponto O. Mas, agora,
Aqui eu tenho a derivada de um produto vetorial. Então vale a regra da derivada do produto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então eu vou fazer a derivada do primeiro, que seria ômega ponto, vetor o segundo, mais o primeiro vetor a derivada do segundo. A derivada de P menos O é VP menos VO. Né? Bom, então eu vou obter a seguinte expressão: AP, que é a aceleração de um ponto P, é igual a AO mais ômega ponto. Ômega ponto seria a aceleração angular. Vetor P menos O. E, por último aqui, lembrando que VP menos VO é exatamente igual ao que? Se eu passar o VO para cá, fica VP menos VO é exatamente igual a ômega P menos O. Então eu posso utilizar isso aqui e eu vou ficar com ômega vetor P menos O. Então essa é a relação entre a aceleração de dois pontos em que a distância entre eles é constante. Volto a dizer, isso geralmente acontece em corpos rígidos, onde a distância de um ponto do corpo até o outro ponto do corpo é constante, mas nada impede de ser utilizado em uma situação em que a distância de um ponto até o outro se mantenha constante, mesmo que aí não exista ali um corpo rígido. Muito bem, eu vou utilizar essas duas expressões para resolver um exercício. Então, o exercício ele é o seguinte: imagine aqui um plano inclinado e eu tenho um cilindro. Esse cilindro tem um centro aqui, vamos chamar esse centro de O. Ele está encostando aqui num ponto, vamos chamar esse ponto de contato C. E existe um ponto aqui em cima, diametralmente oposto ao C, vamos chamar esse ponto de P. Tá? Vamos dizer que ele está rolando, né? Não há atrito, quer dizer, há atrito para fazer ele rolar, né? Simplesmente, mas ele não desliza, né? Então, existe aqui uma velocidade angular ômega e existe uma aceleração angular ômega ponto. O ômega é o quanto ele gira a cada segundo, e o ômega ponto é o quanto essa velocidade que ele gira a cada segundo aumenta ou diminui. Então é a aceleração angular, né? Então lembrando aqui, ômega é chamado de velocidade angular, e ômega ponto é a aceleração angular. Aceleração angular. Muito bem, o que eu quero saber aqui? Vamos dizer que foi informado aqui o seguinte. Foi informado que o raio ali do cilindro é meio metro. Foi informado também que o ômega, que é a velocidade angular, é 2 radianos por segundo. E também foi informado que o ômega ponto, ou a aceleração angular, é igual a 1 radiano por segundo. Tá? Essas informações foram dadas, né? Não há escorregamento, né? Então, sem escorregamento, só rolamento aí. O cilindro vai rolando, sem deslizar, sem escorregar. E eu quero saber qual é a velocidade do ponto P e qual a aceleração do ponto P. Então, isso aqui são os dados. E eu quero saber
quanto é a aceleração e a velocidade do ponto P. Então eu quero saber a velocidade do ponto P em termos vetoriais, né? E a aceleração do ponto P também em termos vetoriais. Essas são as duas perguntas aqui no caso. Ok? Tá claro? Então, o cilindro está rolando sem escorregar e eu quero determinar essas duas coisas. Bom, então deixa eu só apagar aqui, vai ficar mais fácil para mim. Apagar essa linha. Então veja o seguinte, eu tenho que primeiro ver que tipo de movimento, né, o O, por exemplo, faria. Ele faria um movimento retilíneo, né? O O, ele vai andando numa linha reta aqui conforme ele vai descendo. Se a gente pensar no ponto P, o ponto P ele já não anda em linha reta, né? O ponto P ele está no cilindro, né? E à medida que o cilindro vai rolando e vai indo para baixo, né? O ponto P vai fazendo uma coisa, uma curva parecida com isso aqui. O nome dessa curva se chama cicloide, né? Então veja o seguinte, é possível determinar a aceleração e a velocidade do ponto P em função da velocidade do ponto O. O ponto C, que é o ponto de contato ali, o cilindro, né, contatando ali em contato com o chão, ele também vai fazer uma cicloide, né? Então o ponto C faz uma cicloide também, o ponto que está no cilindro. Então o movimento desses pontos, o movimento mais simples é do ponto O. Do ponto C, que está naquele momento em contato, e do ponto P, que está naquele momento lá em cima, a trajetória é uma curva e geralmente isso vai dar um pouco mais de trabalho. Mas vamos lá, vamos com calma aqui. Vamos dizer que eu queira calcular a velocidade do O. Veja, a velocidade do O, vamos usar o vermelho aqui primeiro, vai. Então a velocidade do ponto O é a velocidade do ponto C mais o vetor ômega, vetor O menos C. Tá? Utilizando aquela expressão que eu tinha deduzida aqui em cima, né? Essa mesma expressão aqui. Então estou utilizando essa expressão. Veja, o ponto C, como ele está em contato ali e não há escorregamento, a velocidade do ponto C é zero. Ou seja, o cilindro ali ele não escorrega em relação ao chão. Se ele não escorrega em relação ao chão, como o chão está com velocidade zero, naquele ponto a velocidade do cilindro naquele ponto C também é zero. Então eu vou ter o seguinte, VO, eu preciso de um sistema de coordenadas aqui, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Vamos dizer que aqui é o I, aqui é o J e o K está saindo aqui. I, J, K. Então eu vou ficar com o seguinte. O ômega ele vai ser, se eu usar a regra da mão direita, né, para o ômega, observa que se os meus dedos acompanharem aqui o ômega, o meu dedão vai ficar para dentro da tela, então seria na direção de K negativo. Então aqui o ômega seria ômega K negativo ou menos ômega K, que vai estar entrando. Vetor O menos C seria um vetor na direção do J, então seria R
na direção de J. Quando fizer esse produto vetorial, K vetor J vai dar menos I, então vai dar menos com menos vai dar mais, vai dar ômega R I. Essa é a velocidade do ponto O. Se a gente notar aqui, o ponto O, que é o centro do cilindro, ele vai andando em linha reta. Isso quer dizer que essa velocidade não muda de direção, ou seja, a aceleração dela também tem que ser na mesma direção. É diferente do P, porque o P vai mudando de direção, né? Ele vai seguindo aquela linha verde. Então a aceleração dele necessariamente não vai na mesma direção da velocidade. Mas o O, como a trajetória dele é reta, nós podemos dizer que a aceleração e a velocidade têm a mesma direção. Então eu posso dizer que a aceleração do ponto O seria a derivada disso aqui, já que ele mantém a direção, né? O ponto O, ele anda em linha reta, eu posso derivar isso aí em relação ao tempo, sem me preocupar muito, uma vez que ele anda em linha reta. Bom, as três coisas que tem aí, ômega, R e I, o ômega pode mudar, o R não muda, que o R é o tamanho, e o I também não muda. Então, a única coisa que está mudando com o tempo é o ômega. Então seria ômega ponto vezes R vezes I. Então essa é a aceleração do ponto O. Uma vez que eu tenho certeza que o O anda em linha reta, então eu sei que a aceleração é na mesma direção do I, diferente do ponto P, porque o ponto P ele vai fazendo uma curva, então a aceleração dele vai mudando de direção. Mas a aceleração do O é a mesma da velocidade. Então, se eu derivar em relação ao tempo, né, não é sempre que eu posso fazer isso, principalmente quando está mudando de direção, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas no caso do O, ele não muda de direção, então eu posso derivar aqui tranquilo. A única das três coisas que vai mudar é o ômega, então ômega ponto R vezes I. Então, substituindo aqui, no caso do VO, vai dar 2 vezes meio, vai dar 1 I metros por segundo, né? A unidade que a gente usa para velocidade. E no caso aqui da aceleração, 1 vezes meio vai dar meio I, a unidade em metros por segundo por segundo. Essa é a aceleração do ponto O. Muito bem. Agora, para determinar a velocidade do ponto P, então eu vou calcular a velocidade do ponto O mais ômega vetor P menos O. Bom, a velocidade do O eu já descobri. Ela é 1i. O ômega eu já sei que é isso aqui, né? Menos ômega k. Então seria menos 2k, né? Substituindo, né, o ômega. Vetor P menos O, se olhar na figura, dá um vetor na direção J, né? Então daria R, que é meio, na direção J. Bom, K vetor J vai dar menos I, e aí com menos dá mais I. Então vai dar 1I, e aqui mais 1I também, dando um total de 2I aqui. Então 2 metros por segundo na direção I, do versor I. Essa é a velocidade. Repara que a velocidade do P é o dobro da velocidade do O. Agora cuidado, hein? A aceleração do P não vai ser o dobro da do O. Por quê? Porque o P ele não anda paralelo com o O. Veja que o P ele faz uma curva. Essa verde. E o O ele vai em linha reta. Então as acelerações não são as mesmas.
para determinar a aceleração, eu vou utilizar essa expressão maior aqui, que eu tinha deduzido antes, tá? Então eu vou usar essa expressão aqui. Então vai ficar assim, vamos lá. Aceleração de P igual aceleração de O mais ômega ponto vetor P menos O mais ômega vetor P menos O. Tá? A aceleração de O eu já calculei. Quanto é a aceleração de O mesmo? É meio I, né? Meio I. Então aqui seria meio I. O ômega ponto, que é meio, né? Meio na direção que? Na direção de menos K, né? Veja que o ômega aqui, ponto, ele gira nesse sentido. Se meus dedos seguirem o ômega ponto, né? O meu dedão vai ficar para dentro. Então, o ômega ponto, ele é menos meio na direção de K. Então vamos colocar isso aqui embaixo, menos meio na direção de K. Vetor P menos O era R. O R... Opa, né, o ômega ponto não era meio, né? Eu confundi com o R. Então deixa eu apagar aqui, vamos lá. Aqui é menos 1. Vou confiar aqui. Menos 1. Veja assim que o ômega ponto ele é 1 aqui, né? Então voltemos lá para baixo. Vamos corrigir aqui. Tá? Então aqui é menos 1. E P menos O é a distância de um raio. O raio é meio, aqui sim é meio, né? Eu já estava adiantando o meio aí. Então seria meio na direção de J. E mais o ômega era menos 2K, né? Lembra aqui que o ômega é menos 2K. Então eu tenho menos 2K, vetor. O ômega vetor P menos O, eu já fiz essa conta, né? Aqui, ó. Ômega vetor P menos O, já fiz a conta, essa conta aqui, que dá 1i. Então já posso colocar aqui direto 1i. Tá? Ok, agora vamos lá. A P, que é a aceleração do ponto P, vai ser meio i. K vetor J, K vetor J, K vetor J é menos i, né? Então, menos com menos vai dar mais. Então vai dar meio i. De novo. E K vetor I. K vetor I vai dar J, então vai dar menos 2J. Então a aceleração do ponto P é igual a 1i menos 2J. As unidades em metros por segundo por segundo. Repara que a aceleração do ponto P, ela tem duas componentes, na direção I e na direção J. Por quê? Porque o ponto P está fazendo uma curva. Essa curva verde aí, essa cicloide, né? Ou seja, em parte ele acelera para a direita, mas ele acelera também para baixo. Por isso que aqui a aceleração, veja, 1i seria para a direita e menos 2j seria o para baixo aqui, considerando as posições aqui dos versores I e J. Bom, era isso que eu queria transmitir para vocês hoje, né? Como relacionar velocidades e acelerações de dois pontos que mantêm uma certa distância
entre eles, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem tirar dúvida comigo pelo chat, pelos fóruns ou via WhatsApp também no nosso grupo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bye, bye.